Hoje nós falaremos sobre a possibilidade do conhecimento, a possibilidade do conhecer, né? Como nós falamos já sobre a teoria do conhecimento, né, e as fontes do conhecimento, né? O realismo é uma fonte do conhecimento, o materialismo é uma fonte do conhecimento, né? O empirismo é uma fonte do conhecimento, o espiritualismo é uma fonte do conhecimento. Agora, qual é a possibilidade de beber destas fontes, né? Qual é a possibilidade de obter o conhecimento? E nós vamos falar disso agora, né, na aula de hoje. E aí, quem quiser anotar, anote aí, né? A possibilidade do conhecimento, né? Dentre das principais possibilidades, dos principais aspectos e características, né? Nós vamos falar hoje sobre pragmatismo. Nós vamos falar sobre dogmatismo, nós vamos falar sobre ceticismo e nós vamos falar sobre criticismo e, por último, o subjetivo, né, do ponto de vista de Max Weber, né? Subjetivismo, a teoria subjetivista, né, das possibilidades de conhecimento. Tranquilo? Primeiro lugar, pragmatismo, né? O pragmatismo, lembrando que todas as possibilidades de beber da fonte do conhecimento, beber da fonte dos sábios, das teorias antigas, né? Lembrando que todas essas teorias são antigas, né? Vem lá dos pré-socráticos, que são os sábios, e dos socráticos, Sócrates, e depois, pós-Sócrates, Aristóteles, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, nessa linha, né? Passando pelas modernas teorias, né? Dentre os pragmáticos. Então, eu acabei de falar das origens, né? Mas aqueles que consolidaram as teorias, aí eu vou citar aqui William James, de 1842 a 1910, né? Com a teoria pragmática ou do pragmatismo, que traz aí a corrente de ideias que prega a validade de uma doutrina. Ele fala que a validade da doutrina é determinada pelo seu bom êxito prático. A doutrina será validada, será confirmada se tiver o êxito prático. Se não tiver o êxito prático e não for confirmada do ponto de vista prático, ela não será validada. Ela não terá importância, ela não terá influência. E olha que interessante essa questão, né? Se eu pego o Código Penal, e eu estou procurando aqui o Código Penal, e eu achei o Código Penal. E eu tenho o Código Penal comentado aqui nas minhas mãos, né? De Guilherme de Souza Nutti, né? Independente do autor, independente de qualquer situação, temos aqui um Código Penal. Este Código Penal, a pergunta, este Código Penal é uma doutrina? Sim, é uma doutrina, né? É uma doutrina. Fixo o conhecimento neste livro, fixo o conhecimento na doutrina, que é determinado pelo seu bom êxito. Ah, professor, mas o código significa que o código é bom? Não significa que ele é bom, nem significa que ele é ruim. Significa que a aplicação, a positivação, expressamente está descrito as leis penais no Código Penal. Bom, então essa corrente de ideias que prega essa validade desta doutrina e determina ela pelo seu bom êxito, o êxito prático. Qual é o êxito prático? Existe a norma penal escrita, de acordo com debates, comissões de Constituição e Justiça, constituições de direito criminal, penal, etc. Então, houveram debates na sociedade, jurisprudências, usos e costumes, chegamos ao Código Penal. Pronto. Então, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista da teoria de William James, né? E isto é o pragmatismo. A doutrina, ela é confirmada pela prática exitosa. A doutrina é confirmada pelo bom êxito, pelo seu bom êxito. Então, temos o Código Penal confirmado. Pronto, confirmou-se o Código Penal, né? Através de usos e costumes, jurisprudência, chegamos a essas leis. Finalizamos a doutrina com estas leis. Bom, do ponto de vista pragmático, né, existe um método por trás disso, né? Esse método, ele se configura como uma forma de pesquisa
e volta os seus olhos, os olhos desta pesquisa, da pesquisa que dela surgiu a doutrina Código Penal, desta pesquisa, não é? Eu foco, eu observo, do ponto de vista pragmático, nas coisas úteis, para resultados úteis. Para todos os fatos que estão no Código Penal, eu tenho questões práticas úteis. Eu tenho aplicação útil. O código, portanto, ele é útil, ele não é inútil. Todas as leis têm que ter uma utilidade para a sociedade. Então, esta prática, esta experiência doutrinada, agora numa doutrina, né, é o pragmatismo. Então, portanto, aí eu tenho o pragmatismo. Né? Quais são os efeitos práticos de uma ideia? Quais são os efeitos práticos de uma ideia? Como assim? A ideia é assaltar um transeunte. Pego meu revólver 38, municio, coloco a touca ninja, né, e espero o transeunte passar. E quando ele estiver em trânsito, eu o abordo, saco a arma e pratico o assalto à mão armada. Quais são os efeitos práticos de uma ideia? Essa péssima ideia, essa má ideia. Quais são os efeitos práticos? Desses fatos antijurídicos tipificados na doutrina, no Código Penal, tipificados na lei, haverão sanções, haverão consequências. Então, os efeitos práticos dessa péssima ideia, né, é que levará a uma condenação. Qual é o nome disso? Pragmatismo. Mas por que pragmatismo? Por que esse nome estranho, pragmatismo? Né? O pragmatismo pressupõe que se esta ideia vier a ser colocada em prática, haverá esta consequência. Isso é o pragmatismo. É como uma previsão. São ideias positivadas em doutrina, no código, na lei, e que se vierem a ser colocadas em prática, haverá uma consequência. Quais os efeitos práticos de uma ideia? Esse é o resumo do pragmatismo.